vou falar do paraboloide elíptico. O paraboloide elíptico é literalmente uma parábola misturada com uma elipse. E a gente pode ver no lado direito da equação que é idêntica à equação de uma elipse. E o que vai transformar numa parábola é que o z, nesse caso, vai ser elevado a 1. Sempre vai ter uma variável isolada que vai ser elevada a 1. E essa variável também vai decidir qual o eixo que a nossa paraboloide vai estar. O eixo que ela vai abrir. Ou seja, tudo vai girar em torno desse eixo. Por exemplo, aí na primeira figura, na de cima, a gente pode ver que a paraboloide está abrindo no eixo do z. E o que vai definir a concavidade da paraboloide é o sinal das variáveis que estão elevadas ao quadrado. E esses sinais dessas duas variáveis não pode ser diferente, porque senão vai deixar de ser uma paraboloide elíptica. Vai ser uma paraboloide hiperbólica. Aí a gente pode ver nessa figura aí de baixo, a primeira de baixo, que ela está abrindo em Z, e como os sinais estão negativos, ela está abrindo em Z negativo. E na segunda, aqui de baixo, a gente vê que ela já está abrindo em X, e ela está abrindo em X negativo, porque os sinais das variáveis estão negativos. E as interseções. Quando o y for igual a k, o plano de interseção vai ser paralelo a xz, formando uma parábola. E quando o x for igual a k, vai ser paralelo a zy, formando outra parábola. E quando z for igual a k, vai formar uma elipse. E o plano vai ser paralelo a xy. E quando o z for igual a zero, a gente pode ver que ele vai ser só um pontinho. E se o z for negativo, não vai existir interseção, porque não tem como você cortar um nada, entendeu? E quando o A for igual a B, a gente vai obter uma paraboloide circular, que é uma superfície de revolução. E uma superfície de revolução é sempre obtida através da rotação de uma parábola em torno de seu eixo. Muito bem, faremos agora alguns exemplos do paraboloide elíptico. No primeiro exemplo, eu peço que faça um esboço do gráfico do sólido dado pela equação z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Fazendo x igual a zero para fazermos o esboço do gráfico, teremos z igual a y ao quadrado. Fazemos a relação de y com z, teremos os pontos 1, 0 e 1, teremos z. Quando y for menos 1, teremos z igual a 1. Quando y for 0, teremos z igual a 1. E quando y for 1, teremos z 1. Colocando os pontos no plano cartesiano e ligando esses pontos, podemos desenhar já a nossa parábola. Passa por esses pontos e também pela origem. Colocando fazendo y igual a 0, teremos z igual a x ao quadrado. Assumiremos os mesmos pontos de y para x. Sendo isso, teremos 1 e menos 1. Subindo esses pontos, teremos como desenhar a nossa parábola. Essa parte pontilhada é a parte de trás da nossa parábola, do nosso paraboloide, onde não conseguiremos ver essa parte depois veremos isso no gráfico mais detalhado. Fazendo isso, ligando esses pontos, teremos uma circunferência de raio 1. Fazendo z igual a 1, teremos que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, provando que isso é uma circunferência. Aqui temos um gráfico mais elaborado, feito no GeoGebra. Aquela parte pontilhada é essa parte de trás, que a gente não consegue enxergar do gráfico. Próximo exemplo, agora quando temos uma constante na equação. Faremos x igual a 0, teremos c igual a 2 mais y ao quadrado. Fazemos a relação de y com z, com os mesmos pontos do exercício anterior.
teremos menos 1, 0, 1. Quando y for menos 1, teremos z igual a 3. Quando temos y 0, teremos 2. Quando for 1, teremos 3. Colocando os pontos no plano, podemos ligar esses pontos. Quando for menos 1, for 3, e também quando for 1, teremos 3. Podemos fazer a nossa parábola. Aqui podemos ver, quando for 0, y for 0, teremos a parábola no ponto 2. A altura do ponto 2. Quando y for igual a 0, teremos z igual a 2 mais x ao quadrado. Fazendo os mesmos pontos, podemos colocar nos pontos x no plano cartesiano, e subir esses pontos e desenhar a nossa parábola. Pode ver que passa pela origem, realmente como aqui. Então, podemos ver que isso aqui forma uma circunferência de raio 3. Quando z igual a 3, substituindo na equação, teremos z igual a 2 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Substituindo na equação, teremos 3 mais 2 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Passando esse 2 para esse outro lado, teremos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Provando que isso é uma circunferência. Aqui temos um gráfico mais elaborado. Podemos ver que é o mesmo gráfico da última equação, do último exemplo, só que mais elevado. Mais bem detalhado, feito no GeoGebra. O próximo exemplo, agora quando 4x ao quadrado mais z ao quadrado menos y igual a 0. Vamos para o ponto x igual a 0, teremos z ao quadrado menos y igual a 0, fazemos y igual a z ao quadrado, fazemos a relação de z com y, com os pontos menos 1, 0 e 1, podemos colocar os pontos no plano e já ligar os nossos pontos e desenhar nossa parábola. Agora vamos fazer o mesmo para z igual a 0. Teremos 4x ao quadrado menos y igual a 0. Fazemos a relação de x com y com os mesmos pontos. Depois colocamos os pontos no plano e desenhamos nossa parábola. Aqui podemos, ligando esses pontos, vemos que vai formar uma elipse com raio 4. Colocamos y igual a 4, temos 4x ao quadrado mais z ao quadrado menos y igual a 0, o 4x ao quadrado mais z ao quadrado menos 4 igual a 0. Simplificando tudo isso por 4, ficaremos com x ao quadrado mais z ao quadrado sobre 4 igual a 1, onde teremos realmente uma equação de uma elipse. Aqui temos o gráfico mais bem elaborado, feito no GeoGebra. Então aqui um breve resumo. Então, quando não for z esteja ao quadrado, nosso paraboloide elíptico ele se estende no eixo OZ. Quando não for y esteja ao quadrado, o paraboloide estará distribuído no eixo OY. E quando não for o x que esteja ao quadrado, teremos o paraboloide no eixo OX. Paraboloide. O paraboloide ele é uma superfície quádrica de tipo especial, e existem dois tipos de paraboloides, elípticos e hiperbólicos. No caso do paraboloide hiperbólico, ele é uma superfície duplamente determinada e tem um formato de cela, enquanto o paraboloide elíptico ele é moldado como um copo de forma oval e pode ter um ponto máximo ou mínimo, em um sistema de coordenadas apropriado com 3 eixos.
Primeiro, vale ressaltar que a sua fórmula original é y² sobre b² menos x² sobre a² igual a cz, sendo a e b números reais maiores que zero. E existem 3 variações na fórmula. A primeira ao longo do eixo OZ, onde z não está ao quadrado. A segunda ao longo do eixo OY, onde y não está ao quadrado. E a terceira ao longo do eixo OX, onde x não está ao quadrado. Para começar, a gente vai a um exemplo. Usando a primeira fórmula, eu vou atribuir ao x o valor de zero. Então, o z vai ficar igual a y². E com isso, a gente já pode concluir que a concavidade da nossa paraboloide é para cima, porque o y é positivo. Depois, a gente precisa de outro corte, por isso a gente atribui ao y o valor de zero, usando a segunda fórmula. Com isso, a gente tem que o z ele vai ser igual a menos x², ou seja, a concavidade é para baixo. Agora eu vou fazer o gráfico em 3D no GeoGebra, para a gente visualizar melhor essas parábolas. Aqui a gente pode ver que no plano XZ a gente tem a parábola com a concavidade voltada para cima, enquanto no plano YZ a gente tem ela voltada para baixo. Agora, para a gente continuar a construção do gráfico, a gente precisa isolar a nossa última variável, colocando z igual a zero. Mas quando a gente isola o z igual a zero, nós resultamos em um par de retas concorrentes que se cruzam na origem, ou seja, é uma cônica degenerada. Por isso, quando isso acontece, a gente não vai mais olhar para o z igual a zero, mas sim aos planos paralelos a ele, z igual a 1, a 2. Para isso, eu vou começar chutando o valor de z. No meu exemplo, eu vou colocar realmente z igual a 1. Então, na fórmula, a gente tem que o y² menos x² é igual a 1. Eu tenho que dividir os valores pelo 1. Aqui, como é 1, vai dar 1 mesmo. E aí a gente vai chegar na nossa hipérbole. Eu vou colocar aqui no gráfico para a gente ver que realmente, quando o z ele é igual a zero, a gente obtém um par de retas concorrentes que se cruzam na origem. E agora, com o gráfico em 3D, a gente pode observar melhor essa variação da hipérbole à medida que a gente varia o z. Para ele ser negativo ou positivo, a gente vê que ela passa do eixo x para o eixo y. E por fim, eu vou colocar o gráfico do paraboloide hiperbólico completo, para a gente poder ver esses cortes. A gente vê a nossa hipérbole variando entre quando o valor de z varia entre positivo e negativo, e quando ela se cruza, porque o nosso z é igual a zero. Aqui a gente consegue ver o corte das nossas parábolas, sendo uma côncava para cima e a segunda sendo côncava para baixo. E dá para ver bem como a hipérbole ela varia entre o x e o y, à medida que o valor de z é alterado. Então a gente vê exatamente o paraboloide hiperbólico, uma superfície que ela é duplamente regrada. Em cada ponto da sua superfície passam duas retas inteiramente contidas. E justamente por essa característica, a gente vai ver agora que ele é bastante utilizado na arquitetura. Não só por ser uma estrutura extremamente bonita, mas essa característica resulta em uma maior resistência na estrutura. Além de que esse formato também melhora na reflexão da luz. E por se tratar de uma estrutura clássica, o paraboloide hiperbólico, ele possui diversas estruturas no seu formato. A gente tem aqui alguns exemplos, como o oceanográfico de Valência, na Espanha, que tem essa estrutura. Outro exemplo que eu considero ainda mais importante é o teto da rodoviária de Fortaleza, que foi construído na década de 70. Ele é constituído de vários paraboloides idênticos e está lá até hoje. Outro bom exemplo é o formato da batata Pringles, que, segundo o marketing da empresa, esse formato se deve à menor probabilidade delas serem quebradas quando empilhadas.